Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Com o estudo de um período, um novo período da nossa história econômica e particularmente um período caracterizado por crise. E o capítulo que nós vamos estudar, inclusive, para dar embasamento para esse nosso trabalho, é um capítulo que chama As Décadas de Crise. É o 14º capítulo do livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, um autor que tem contribuído bastante para o nosso estudo, né, e o estudo da história econômica contemporânea de maneira geral. Né? Um autor bastante reconhecido pelo trabalho que realiza, pelo que realizou, né? Falecido recentemente, e para alguns até considerado, para muitos inclusive, considerado o maior historiador econômico da contemporaneidade. Né? Enfim, é, esse período ele se inicia, sobretudo a partir de 1973. Né? Tem aí um marco, que é a primeira crise do petróleo. Certo? Claro que em história essas separações, né, esses marcos temporais, eles muitas vezes precisam ser relativizados, né, dado que os processos eles têm uma trajetória, né, e as mudanças elas muitas vezes ocorrem dentro de períodos, né, e não dá para estabelecer um marco temporal. Mas em termos didáticos é importante estabelecer esses marcos, certo? Mas tendo essa compreensão, né, de que ali é um sintoma, digamos, maior de crise. Obviamente que você vai encontrar autores que vão dizer, mas os problemas eles só afloraram ali naquele momento, mas você já tinha um acúmulo de questões e tal antes, então alguns vão sugerir falar no início desse período de crise alguns anos antes e tudo mais, né? Mas isso aí é uma discussão historiográfica, mais de detalhamento do debate, certo? Que para nós não vai ser o mais importante nesse período, nesse momento do nosso estudo. Né? Para nós, o importante é perceber que há ali um período, né, que vai assumir determinadas características em termos de crescimento econômico, né, e de vigor, né, da economia mundial, né, já que a gente está falando de uma história econômica geral, certo? Dentro de especificidades, obviamente, né, mas a gente vai poder falar de maneira geral de um período caracterizado por crise, né? Da mesma forma que o período anterior que a gente estudou, o período da Era de Ouro, do capitalismo do século XX, também a gente pode falar de décadas, né, que vão se caracterizar por elevado crescimento econômico. Essas décadas que nós vamos analisar aqui, décadas de 70 e 80 do século XX, principalmente, vão ser caracterizadas por uma diminuição do crescimento econômico, certo? E aí seguindo também uma trajetória mais longa, né, de, de desenvolvimento ou de evolução econômica, certo? Caracterizada pelo ciclo econômico, né? Do que o estudo do Hobsbawm, as eras, né? Que o Hobsbawm produziu, a era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e, por último, a era dos extremos, certo? Demonstra esse comportamento cíclico, por um lado. Né? E até aqui também, né, a indicação de que esse ciclo
ele é explicado, e aí a teoria do Schumpeter é a mais, é a que tem mais adeptos, né? A teoria do Schumpeter, para explicar essa característica cíclica, né? E sugerindo, então, que a chave para esse ciclo está no ritmo das inovações tecnológicas, enfim. Certo? Pois bem, então nós vamos propriamente adentrar aqui no estudo do, do livro do Eric Hobsbawm, capítulo 14, como a gente já falou, certo? Na perspectiva de melhor elucidar esse período, que é um período, inclusive, mais próximo, né, da nossa realidade atual, e que, por esse fator, né, da proximidade, ele termina exercendo uma influência bastante consistente em termos da atualidade. E aí ele ganha importância também nesse sentido. Pois bem, indo então mais adiante na nossa discussão, o Hobsbawm ele vai sugerir aqui para a gente que a civilização que elevara a magia verbal dos publicitários à condição de um princípio básico de economia foi colhida em seu próprio mecanismo de ilusão. E que só no início da década de 90 nós encontramos o reconhecimento de que os problemas econômicos eram, de fato, piores que os da década de 1930. Certo? Essa é uma afirmação que o Hobsbawm está fazendo, né? E por que ele fala desse mecanismo de ilusão, né? Por que a civilização teria caído foi colhida, né, no seu próprio mecanismo de ilusão? Vejam bem, essa questão da magia verbal dos publicitários, né, a publicidade ela se desenvolve principalmente a partir da criação de um mercado massivo, né? Já na virada do século XIX para o século XX, o poder de compra dos trabalhadores teria se ampliado para além da subsistência imediata, né? Teriam se tornado um público consumidor, né? Teriam ampliado o seu consumo para além da alimentação e vestuário, que era o básico que o trabalhador consumia, né? Com isso, surge a comunicação de massa, surge a publicidade como um campo da economia, certo? Então, a publicidade, ela cria sempre em certa medida, obviamente, uma ilusão, né? Ela trabalha com a criação de uma ilusão, sempre né? Você consegue fazer uma propaganda de cigarro parecer uma coisa linda, né? Enfim, para alguns nem tão linda, né? Mas o fato é que muita gente é influenciada a consumir cigarros, né, em função das propagandas de cigarro, né? Não estou dizendo que esse é o único fator, né? Mas obviamente que a publicidade ela ajuda a criar esse mundo, né, de perfeição. Então consuma esse produto que você vai, né, resolver seus problemas, né, digamos assim, certo? Você vai ser feliz consumindo esse produto, alguma coisa dessa natureza, tá? Então ela se encarrega disso, de criar esse mundo idílico, né? Essa ilusão, na verdade, de que consumindo aquele produto, né, você vai ganhar até mais do que o que, em princípio, o produto poderia lhe oferecer. Então, me parece que é nesse sentido que ele fala da criação de ilusões, certo? E que nesse contexto também a propaganda que se criou a partir dos 30 anos gloriosos, né, era uma propaganda, era uma ilusão, né, de considerar que a fase das crises teria passado e que a partir de então a economia ela caminharia num processo sempre virtuoso de crescimento, né, e que na verdade não ocorreu. Certo? Aquela era uma fase específica do desenvolvimento, né, que por fatores, né, determinados fatores, teria sido gerada, né, mas que
outros fatores também existentes nessa mesma economia teriam gerado uma situação posterior, que foi uma situação de crise, né? E que, portanto, era uma ilusão achar que a economia tenderia sempre a crescer, 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 e que o desafio era simplesmente expandir esse crescimento para outras regiões do planeta, certo? Não era só isso, certo? Então, a realidade mostrou que a coisa não era tão simples assim, tá? Como observaram, então, os economistas, os elementos que estabilizavam a economia eram, de fato, mais fortes agora que antes, né? Que elementos eram esses que estabilizavam a economia, né? Isso estabilizavam no sentido do receio de se ter uma nova crise de 29, né? A instabilidade da crise, característica das crises, e particularmente da crise de 29, teria então desencadeado, tanto por parte das empresas quanto por parte dos governos, mecanismos de estabilização, né? O próprio sistema monetário que se adotou a partir de Bretton Woods, que é o sistema do padrão ouro-dólar, né, visava, pelo lado do governo, dentre outras legislações, regulamentações que foram criadas a partir de Bretton Woods, né, visava justamente dar essa estabilidade. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. As empresas também haviam avançado nesses aspectos que ele enfatiza aqui, ó, controle de inventário computadorizado, melhores comunicações e transportes mais rápidos, que reduziram a importância do volátil ciclo de estoques da velha produção em massa, né? Então você tem, com o computador, com a facilidade das comunicações e dos transportes, você tem condição de diminuir estoques, né? Seja em estoques de insumos, seja estoques de produtos, né? Então era muito característico da década de 70 e tal, a imagem de pátios até a década de 80 é possível, né? Ainda sugerir isso, os pátios das montadoras de automóveis repletos de veículos, né? Quando simbolizando uma situação de crise econômica, né? Esses estoques de veículos, hoje, eles não existem mais da mesma maneira. Por quê? Porque você tem uma facilidade maior hoje de fazer compras por encomenda, certo? E aí você mapear, inclusive, fazer estimativas em relação ao consumo, certo? E diminuir esses... Como a informação e a facilidade de transportes, ela aumentou, né? Ela se desenvolveu, certo? Então você tem, está faltando algum produto, você tem mais facilidade de entrar em contato com o fornecedor, né? E viabilizar o transporte de um insumo, certo? Ou mesmo favorecer essa comunicação e o transporte também com os consumidores, certo? Então isso vai garantir que... E aí isso vai dar origem, inclusive, à chamada produção flexível, né? Produção em massa, do Fordismo, produção flexível, né, do toyotismo chamado, certo? Aí tem toda uma transformação também no âmbito da linha de produção, que vai favorecer a produção, a modificação, né, na forma dos produtos, a possibilidade de você produzir produtos diferenciados, com um custo menor, né, do que na época que você tinha aquela grande esteira e os produtos iam passando na esteira, ou pelo menos as peças, né, do produto iam passando na esteira, o produto ia sendo montado, no final da esteira o produto estava acabado. Em compensação, se você quisesse mudar um detalhe nesse produto, você tinha que modificar todo o processo da esteira e praticamente modificar a empresa como um todo, né? Na produção toyotista, flexível, isso vai se modificar com a existência de ilhas de produção. Então, as mudanças, certo? Quando você quer mudar algo no amortecedor do carro, você não precisa mudar toda a empresa, você vai lá na ilha de produção responsável pela montagem do amortecedor e você faz modificações ali. Então,
isso vai favorecer também essas modificações. Tudo isso dentro de um contexto de desenvolvimento das comunicações e dos transportes. Tá? Portanto, esses mecanismos que estabilizam a economia. Se a economia dá sinais de que não está crescendo, né? Isso daí já automaticamente já é repassado, né? Para que você já trabalha com estoques menores, exatamente para que num momento como esse você não tenha tanto problema, certo? Você não tem um pátio repleto de automóveis, você simplesmente vai lá na linha de produção ou né? No setor da produção, né? Diretamente, e você diminui o ritmo, certo? E aí você, né? Enfim, tem como se defender dessas situações melhor. Ao mesmo tempo, o peso do consumo do governo e da parte da renda privada que vinha do governo também era um fator de estabilização da economia, certo? Isso equivalia a 1/3 do PIB, o peso do consumo do governo, né? Passou a valer 1/3 do PIB, certo? Então, o governo aumentando seus gastos ou diminuindo seus gastos, ele já tinha o controle sobre 1/3 do PIB. Né? Então, isso não deixa de ser um mecanismo também de estabilização da economia. Tá? O crescimento econômico no mundo capitalista desenvolvido continuou, embora num ritmo visivelmente mais lento do que durante a Era de Ouro, com exceção de alguns países em recente industrialização, né? Sobretudo países asiáticos. Então, acho que é importante também destacar os países asiáticos, né? Foram chamados durante um período de tigres asiáticos, né? Agora mais recente, ou países em recente industrialização, a sigla em inglês seria NICS, né? New Industrialization Countries, ou mesmo países emergentes, também chamados, certo? Mas é o exemplo o Japão foi o primeiro, né? E depois vem o Japão é mais antigo, o desenvolvimento japonês, né? Nesse período aí que a gente está falando, décadas de 70 e 80, é o momento da Taiwan, da Coreia do Sul, da China, né? Esses países que vão se industrializar a partir daí, né? Depois da guerra, Vietnã, né? Enfim, por aí vai, né? Então, esses países mantiveram uma taxa de crescimento mais pujante, né? Uma taxa de um maior crescimento, certo? Com exceção desses, foi visivelmente um período de crescimento mais lento. Aqui no Brasil, se chegou a falar de a década de 80 como uma década perdida, certo? Só para a gente ter uma ideia. De uma crise que já tinha começado, né, nos anos 70. Então, o desemprego na Europa Ocidental subiu de uma média de 1,5% na década de 1960 para 4,2% na década de 1970. E em fins da década de 80 estava numa média de 9,2% o desemprego na comunidade europeia, então chamada, né? Depois passou a se chamar União Europeia, e em 1993 esse desemprego já era de 11%, certo? Então isso, pessoal, também vai, de certa maneira, comprometer, né, o modelo de bem-estar social, certo? Que havia sido criado sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Sobretudo porque era um modelo que não estava estruturado para uma elevação significativa da taxa de desemprego, por exemplo, né? O seguro-desemprego, que estava dentro desse contexto, digamos, de estado de bem-estar social, né? Seguridade social, investimentos em seguridade social, ele não era pensado, ele era pensado para um resíduo ali, digamos, da sociedade, né? Que dentro de um contexto de crescimento havia se mantido ali excluída do processo, certo? Mas era um resíduo, sei lá, 5% da população, alguma coisa dessa natureza. Quando
esse segmento excluído, ele se expande, né? E o desemprego é um sintoma disso, né? Da ampliação dessa contradição, desse processo de exclusão. O mecanismo ele começa a apresentar dificuldades, o mecanismo do estado de bem-estar social começa a apresentar dificuldades, certo? E aí a gente já pode adiantar que o remédio não foi reformar o sistema de bem-estar social, mas praticamente eliminá-lo, né? O que o neoliberalismo vai sugerir é praticamente a eliminação desse sistema, né, desse estado de bem-estar social, certo? Enfim, mas a história tá em curso, né? E a ideia de um estado de bem-estar social, de um estado regulador, ele ainda é bastante presente na atualidade, ainda mais no contexto de acirramento das crises, né? Todas essas políticas que tiveram um efeito positivo, né? Durante o pós-Segunda Guerra Mundial, eles terminam aparecendo diante das crises atuais como uma alternativa possível, né? Tem muitos debates a serem feitos nesse sentido, tá, pessoal? Mas só estou chamando a atenção para o fato de que não dá para negar que a partir da crise de 2008, você vai ver, por exemplo, o próprio governo americano, então comandado pelo Partido Republicano, que seriam os mais ortodoxos em termos do funcionamento da economia, né, mais adeptos do laissez-faire, né, a gente vai ver esse governo, na época o governo Bush, investindo aí ou inserindo, injetando mais de 10 trilhões de dólares na economia, comprando empresas falidas para evitar que elas quebrem, coisas como a própria General Motors, né? Coisas dessa natureza. Então não deixa de ser uma política keynesiana, né? Que estava sendo utilizado naquele momento, talvez por alguns dos grandes divulgadores do pensamento neoliberal, certo? Então, eu diria que esse tipo de política, por mais que tenha entrado em crise nesse período da década de 70, né, o Estado keynesiano, o Estado regulador e junto com ele, o Estado de bem-estar social, né, por mais que tenham entrado em crise nesse período, mas na atualidade ainda há uma série de situações onde esse tipo de política é retomado, né? Talvez numa outra roupagem, né? Mas de alguma maneira é retomado. Pois bem, o fato fundamental, então, dessas décadas de crise não é que o capitalismo não mais funcionava tão bem quanto na Era de Ouro, mas que suas operações haviam se tornado incontroláveis, né? Aquelas regulamentações que haviam sido criadas, né, a fim de impedir, né, tornar o sistema mais estável, ela já não vinha mais dando o mesmo resultado, né? E isso fazia com que o sistema se mostrasse incontrolável. Em que medida? No sentido, por exemplo, do processo que foi gerado durante a década de 70 da chamada estagflação. Era algo novo, né? Um contexto de inflação elevada e baixo crescimento econômico. Isso era novidade na economia, porque normalmente, até aquele período, a inflação estava associada a níveis elevados de crescimento. Porque a inflação, em princípio, né, ela tá, a visão mais aceita, né, é a visão monetarista, né, e que sugere que a inflação tem origem numa política monetária expansionista. Certo? Então, isso era uma política keynesiana, obviamente. Certo?
Então, no momento de crise, o receituário keynesiano sugeria que se fizesse uma política monetária expansionista, né? E que isso poderia gerar alguma inflação, certo? Isso tenderia a gerar alguma inflação, mas que isso daí não era o maior dos problemas, porque essa inflação iria ser acompanhada por crescimento econômico, né? E o próprio aumento de gasto do governo e tal poderia ser recompensado nesse período de crescimento econômico, segundo os keynesianos, né? No entanto, essas políticas elas já não vinham mais dando o mesmo efeito, e é isso que vai marcar o período, né? Essa incontrolabilidade da economia. Então, você vê as taxas de inflação aumentando, ao mesmo tempo as taxas de crescimento das economias diminuindo, certo? Então, meio que numa lógica que não era a lógica que até então se mostrava efetiva, né? Porque você tinha algum controle ainda sobre o crescimento econômico, né? A intervenção do Estado, ela terminava gerando uma modificação em termos de crescimento econômico. E naquele contexto, essa intervenção do Estado estava se mostrando menos efetiva, e isso estaria tornando a economia global mais incontrolável, né? E aí que vem todo o movimento, então, do neoliberalismo e tal, que a gente vai ter oportunidade, possivelmente não nesse curso, mas a gente ainda vai avançar um pouco nessa discussão, né, sobre o êxito, né, que o neoliberalismo teve na condução dos problemas que ele se propôs a solucionar, né? Mas entre os problemas, um dos problemas era esse, que mesmo com toda a regulação que havia sido criada a partir de Bretton Woods, mas na década de 70, esses remédios não se mostravam tão efetivos para estabilizar a economia e, portanto, a economia vinha se tornando, ou havia se tornado, crescentemente incontrolável. Também em função da escala que as grandes empresas haviam assumido, né? E isso terminava sendo mais difícil, então, de controlar os movimentos da economia, certo? A simples crença, então, de que o capital era bom e o governo era mau, certo? Não constituía, por sua vez, uma política econômica alternativa, certo? Então, esse é também uma das considerações que o Hobsbawm vai fazer, né? Inclusive sugerindo, mostrando que mesmo nos Estados Unidos reaganistas, né, o período que o Ronald Reagan governou os Estados Unidos, os gastos do governo central equivaliam a cerca de um quarto do PIB, mesmo nesse período, certo? Então, que diante desse tamanho, né, do Estado, era difícil simplesmente acreditar que o governo é mau e o capital é bom, em que então basta diminuir a participação do Estado que as coisas vão melhorar, né? Diminuir a participação do Estado significava, naquele contexto, mesmo nos Estados Unidos reaganistas, certo? Outros países era esse percentual de importância do governo era maior, né? Mas mesmo nos Estados Unidos reaganistas, o governo central, os gastos do governo central equivaliam a cerca de um quarto do PIB, né? Então, a questão era mais estrutural, né? E possivelmente mais complexa, né? De ser resolvida. Após 14 anos no poder, o mais ideológico dos regimes de livre mercado, a Grã-Bretanha thatcherista, né, na verdade, taxava seus cidadãos um tanto mais pesadamente do que eles o tinham sido sob os trabalhistas, né? Então, outra questão também a ser considerada, né, e que, segundo o Hobsbawm, pelo menos, não dá conta essa crença, né, do governo mau, do capital bom, certo? Essa crença também não dá conta dos problemas da época, né? Inclusive nesse aspecto, né, de que aquele governo que mais gritava, né, mais clamava
contra a intervenção do governo, considerando esse sim era um representante desse pensamento, né, o governo da Margaret Thatcher, certo? E do Reagan, né, eles são dois representantes desse tipo de concepção, né, de que o capital é bom e o governo é mau, né? Mas mesmo nesses governos, a participação do Estado se manteve tão grande ou até mesmo maior do que